Então, o que você diria que é a habilidade número 1 que empreendedores de sucesso têm em relação aos que não têm sucesso? Viés para a ação. Eles precisam ser impacientes com a ação, mas precisam ser pacientes com os resultados. Os dois ao mesmo tempo. Como isso funciona? Todos nós somos curiosos até certo ponto. Todos temos perguntas sobre o mundo. A questão é o que fazemos com essa curiosidade. Por exemplo, eu estava caminhando com minha filha, andando por umas trilhas de trem, e vejo que alguns dormentes são de madeira e outros de concreto. Eu penso, dormentes de madeira é 2026. Por que ainda usamos isso? Por que não são todos de concreto? Aí eu abro o ChatGPT e começo a perguntar. Por que madeira? Por que concreto? Qual a diferença de custo? E no final é tipo, que interessante. Ok, legal. Uma coisa simples assim. Quando temos uma pergunta sobre qualquer coisa, não só negócios ou dinheiro, temos que buscar a resposta o mais rápido possível. Mesmo que estejamos no meio de uma conversa e seja mal educado, é tipo, espera, eu preciso resolver isso, né? Quanto mais treinamos esse músculo de viés para a ação e respondemos essas perguntas sobre o mundo e sobre nós mesmos imediatamente, mais fazemos isso, mais isso cresce e se acumula. E aí a resposta da pergunta se transforma em ação. Se eu tô num restaurante e eu amo fazer tacos e tô numa taqueria e vejo uma fila enorme na porta e todo mundo tá lá pelos tacos de birria e eu penso, eu amo tacos também. Eu faço tacos de birria muito bons. Eu fico pensando quanto dinheiro esse lugar deve faturar. Bom, não sigo só na conversa. Vou lá fora, olho a fila. Ok, 86 pessoas na fila. Olho o menu. $7 por 2 tacos. 86 vezes 7, meu Deus. No resto dessa hora, vou ver quantas pessoas... Uau, a fila ficou ainda maior. Isso é uma terça-feira. Se eles estão assim numa terça, vão estar muito mais cheios numa sexta. Ok, uau, eles faturam 3,6 milhões por ano, só com tacos de birria. Isso sem contar bebidas. E você faz tudo isso no meio da conversa. E é tipo, se a margem deles é essa, então o quê? Ok. Aí você vai pra casa, faz tacos e dá pros seus amigos naquela mesma noite. Sim. Faz um teste. Haja agora mesmo. Agora, Lança comprime agora. o prazo. Sim. Porque falamos muito sobre foco. Não falamos sobre momentum. Somos humanos. E se vamos perder o entusiasmo, vamos perder o momentum sobre algo, então precisamos ser impacientes com a ação. Tem uma coisa que você faz que eu não sei se eu conseguiria fazer. Eu também gosto de pensar no tempo, na atenção que dedico a certas coisas. E eu senti que fiz muitos negócios diferentes, produtos, programas, essas coisas, para ganhar dinheiro e ter fontes de receita por muitos anos. E aí eu senti que meu tempo estava esticado demais. Eu me senti um pouco esgotado, me senti sobrecarregado. Senti que estava colocando pouca energia em muitos lugares e nada realmente crescia de forma exponencial. Onde é que ganhar dinheiro, ter lucro e usar seu tempo, energia e talento com propósito se encaixa em construir um negócio versus, tipo, aqui tá uma oportunidade que vejo. Você pode ganhar 1 milhão por ano com tacos ou vendendo escova de dente. Mas será que esse é o melhor uso do meu tempo, talento e propósito para lançar esse negócio com lucro? É meio como a questão de paixão versus lucro, tipo... Eu acho que é só juntar os dois. Sabe, só porque eu posso lançar uma empresa de calçados, não significa que eu deveria lançar uma empresa de calçados. Sim. Só porque eu posso ganhar dinheiro numa loja de conserto de iPhone, não significa que é o melhor uso do meu tempo. Para mim, pessoalmente. Sim, sim. Mas claro, tem $1 milhão para ganhar ali. Tem 100 mil para ganhar aqui. E tem tempo gerenciando pessoas, abrindo o negócio, impostos e imprevistos que você precisa administrar também. Então, como você navega isso? Sim, essa é uma ótima pergunta. Eu gosto de dizer... Persiga o lucro até você poder se dar ao luxo de perseguir a paixão. Eu sou apaixonado por negócios, então se é tela de iPhone, salgadinho texano, seja o que for, eu simplesmente amo. Não importa. Não Sim. importa pra mim. A maioria não tem esse luxo de amar negócios ao ponto de ser indiferente ao que persegue. Mas para responder sua pergunta, as pessoas deveriam perseguir a energia. Deveriam ir para onde a energia está. A emoção, a alegria, a adrenalina. Sim, porque isso vai ser sustentável para eles. Então digamos que eles amam aquarela, mas o mercado está dizendo que as pessoas querem esses tacos. Não precisa escolher um ou outro. Sua paixão não precisa ser sua profissão. Podem ser coisas separadas. Segundo, dá tempo para fazer as duas coisas e até testar ambas como negócio. Já viu uma taqueria onde se pinta aquarela junto? Não. Pode ser porque é uma ideia ruim. Pode ser porque é uma ideia ótima que ninguém pensou em juntar ainda.
Então, o que você está tentando otimizar naquele momento da sua vida? Se é ganhar mais dinheiro, deixe a paixão de lado por agora. Desenvolvendo habilidades fundamentais de ganhar dinheiro, você direciona isso para qualquer coisa depois. Na paixão depois, nos hobbies ou projetos que você realmente ama. Sim, sim. Mas se você tem um emprego fixo e ganha bem, você pode ter o luxo de perseguir sua paixão agora e descobrir depois se você pode ou deveria monetizar isso. Qual o maior erro que as pessoas cometem quando começam a ganhar muito mais? É parecido com fingir fazer negócio. Elas fingem o papel de quem ganha mais e a inflação de estilo de vida entra. Já aconteceu comigo. Gastando mais e... Sim, porque tem o dinheiro. Eu não quero me contradizer, porque acho que isso pode ser bom, mas se te afasta mais dos seus filhos ou da família, porque você quer aquela segunda ou terceira casa, aí eu não acho que seja bom. As pessoas contribuem cada vez menos, em porcentagem da renda, para causas de caridade, o que eu não gosto. Digamos que você está acostumado a dar 1.000 por mês para caridade e ganha 10.000 por mês. Você começa a ganhar 50.000 por mês e dá 2.000 para caridade. Se você der 5.000, é a mesma porcentagem, mas você ainda tem 45.000 para usar. Você pode fazer muito, muito mais bem com esse dinheiro. Não precisa ser uma porcentagem ou um valor fixo. Então eu acho que esse é um erro, enquanto as pessoas doam. No final das contas, não vamos levar nada disso. Eu não quero que meus filhos sejam super ricos por herança quando tiverem 50 ou 60 anos. Então não penso na segunda ou terceira geração e quanto dinheiro eles vão ter. Não me importa. Quero que eles também trabalhem por isso, né? Então acho que esse é um erro comum. E acho que as pessoas tendem a ficar orgulhosas e a tratar quem tem uma condição socioeconômica menor como inferior. E acho que deveria ser o contrário. Deveriam ficar ainda mais empáticas, porque também já passaram por aquilo. Sim. O que você pensa sobre quanto mais você dá, mais você consegue ganhar em dinheiro, tempo, recursos? Você já experimentou isso pessoalmente, como alguém que doa? Ah, sim. Qual sua filosofia sobre quanto doar por ano? Sim, tem uma citação. Vou tentar lembrar. Quem dá seu dinheiro, dá um pouco. Quem dá seu tempo, dá tudo. Algo assim. Eu tento dar ainda mais. Pago dízimo na minha igreja, 10% como base, e busco outras causas para doar também. Mas, mais importante, tento dar do meu tempo para pessoas mais jovens tentando começar negócios, de formas que não necessariamente escalam. E sim, viagens missionárias. Nossos filhos vão fazer viagens missionárias, eu fiz uma e planejo fazer mais. Você foi por 2 anos para a Hungria, né? Hungria, isso mesmo, sim. Você tinha uns 18, 20 anos? Dos 19 aos 21. Aprendeu a língua também? O que essa missão te ensinou sobre vida, negócios, relacionamentos? Cada ano que passa, percebo que aquilo foi tudo para mim. Quando voltei para casa, foi tipo... Primeiro, eu voltei com muita confiança. Fui rejeitado dezenas de milhares de vezes e sentia que conseguia fazer qualquer coisa. Sim. Isso foi enorme, porque no colégio eu era bem mediano, nada de melhor aluno ou atleta fenômeno. Eu jogava videogame, entregava pizza, era garçom, era bem mediano. A missão mudou fundamentalmente. Me reprogramou na essência. Sério? Sim. O que mudou na sua identidade depois de 2 anos sendo rejeitado repetidamente numa língua que você não sabia? Como sua identidade mudou depois? Só resiliência. Eu não falo muito sobre isso, mas bati em dezenas de milhares de portas e voei até lá para ensinar as pessoas sobre o Evangelho. Mesmo assim, sou introvertido. Não gosto de falar com as pessoas. E eu batia na porta, e mesmo tendo voado para fazer isso, secretamente esperava que ninguém abrisse. Claro. Quem quer ser rejeitado e lidar Sim. com esse medo? Mas eu também me sentia culpado, porque eu genuinamente queria ensiná-los. Se eles abrissem, eu não ficava chateado, ok, vamos fazer isso. Mas se não abrissem, eu tinha que meio que pular para a próxima porta. Próxima, sem rejeição. Certo. Mas pouco depois da missão, recebi um chamado não pago na igreja para ensinar seminário matinal para estudantes do colégio. Às 6 da manhã, todo santo dia. E eu não sou professor.
Não gosto de ensinar. Não é a minha praia. Não gosto de acordar cedo. E era o chamado que eu sempre temia. Sempre temia. Por isso você teve. Sim, então eu recebi. E toda noite eu temia ter que planejar a lição. E toda manhã, meu alarme tocava às 5h25. E eu temia. Vou ter que ficar na frente de 30 crianças, que estão exaustas, olhando para o celular. Alguns ficavam com o celular de lado, com fone, jogando. E eu temia isso todo dia, né? Quantos anos você tinha? 28. Sim, Fiz isso por 4 anos. todo dia. Tem os feriados. Sim, Uau. todo dia de aula. 5 dias todo por dia de semana? aula. 4 anos. Sim, 4 anos. Caramba. Não pago. Mas o que percebi é que aqueles momentos na vida onde a gente pensa, não quero fazer isso, mas vou fazer, né? É assim que eu resumiria. Não quero fazer isso, mas vou. Temo isso, mas faço mesmo assim. Algumas pessoas fazem isso centenas de vezes na vida, ou dezenas, talvez alguns milhares. Tipo correr uma corrida de 5 quilômetros ou ir para a academia. Mas se você faz isso dezenas de milhares de vezes, não quero, mas vou, isso te transforma. Você consegue fazer qualquer coisa. E até hoje, se eu recebesse aquele chamado de novo, eu ainda temeria. Eu amei aquilo, na verdade. É estranho, mas minha missão foi a melhor coisa que já fiz. E amei o chamado com os jovens também. Olho para trás e vejo o positivo. No fim da lição, eu ficava cheio de energia. Não era tudo negativo, mas eu temia, tipo, como você teme ir à academia. Não quer, mas depois pensa. Me sinto melhor. Essa é uma forma mais prática de ver isso. Correr às 5 da manhã, essas coisas te mudam. É clichê, não é nada novo. Mas se você faz isso milhares, dezenas de milhares de vezes, você consegue fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Também li que você fez um transplante de rim. Como isso aconteceu? Minha filha nasceu com uma doença pulmonar rara, hipertensão pulmonar. É pressão alta nos pulmões, o que é muito perigoso porque força o coração a bater rápido e forte para levar o sangue pelas artérias, né? Não tem cura. Então ela ficou em medicação, dos 3 aos 9. Anos ou meses? Dos 3 aos 9 anos, e ela só ia piorando. Usava tanque de oxigênio. Tinha os lábios azulados. Era uma doença basicamente invisível, exceto pelos lábios azuis. As pessoas pensavam que ela usava batom roxo. Foi difícil porque ela tinha essa deficiência, mas as pessoas não conseguiam ver. Ela tinha 9 anos, e o médico disse, ela vai morrer dentro de 1 ano, a menos que ela faça um transplante duplo de pulmão. Sério? Sim, e transplantes duplos de pulmão acontecem. Isso é intenso. Sim, Invasivo. é o transplante mais invasivo que existe. Os pulmões são o único órgão transplantável exposto ao ar externo. Tudo o mais é protegido, fígado, rim, medula óssea, mas os pulmões recebem esse ar 24 horas por dia, então são frágeis. Precisam abrir o peito? Sim, sim. Então fizeram a cirurgia? Sim, eles disseram. Basicamente, você não tem escolha, precisa se mudar para Houston. A gente estava em Dallas, 4 horas de distância, porque é o melhor hospital pediátrico para transplante de pulmão. Para ter noção, acho que só tem uns 8 a 15 transplantes de pulmão por mês, no país ou no mundo. São muito raros. Então nos mudamos para Houston de repente, pouco antes do Natal, e a colocamos na lista de transplante. Alugamos uma casa e recebemos uma ligação às 22 horas uma noite, e disseram, ei, achamos pulmões, achamos que vão funcionar. O médico está num jato particular voando para Nebraska. Ele vai inspecionar pessoalmente, mas parece que estão bons, então precisamos que venham para o hospital agora. Era a ligação que estávamos esperando. E não há garantia que ela desperta depois? Não, não. Não significa que vai funcionar. Não, aliás, Mas disseram. Sem isso, no próximo ano, ela... não tínhamos escolha. Ela ia... Sim, ela ia morrer. Sim. Fomos para o hospital. Assinei os papéis. A chance de morte é uma porcentagem baixa de 2 dígitos. Uau. Mas o que você faz? Que escolha tem? Eles a levaram, nos despedimos e... Caramba! Como foi antes dela entrar na cirurgia? Ah, cara, foi... Pensou, essa pode ser a última vez que a vejo? Sim, Meu Deus. sim. Foi difícil. Difícil mesmo. E você tinha outros 3 filhos na mesma época? Outros 3 filhos. Uau. Sim, 3 meninos? 3 meninos. E uma menina? Sim. É a mais velha? A segunda mais velha. Caramba, deve ter sido emocional. Sim.
O que acontece? Ela entra na sala de cirurgia e... Então ela vai lá pra dentro. Minha esposa e eu ficamos na sala de espera, e foi um procedimento de 12 horas. Então ficamos sentados ali, e eu tinha meu MacBook aberto, e alguém no Facebook, um estranho, compartilhou um post comigo, na minha DM. E o médico tinha me dito que os pulmões vinham de Nebraska. Lembre-se, tem uns 10 por mês desses no país todo, ok? E eu vejo esse post no Facebook. Esse estranho me manda mensagem e diz: nosso filho Sam acordou sem resposta. Achamos que ele teve uma convulsão dormindo, e ele não resistiu. Estamos doando os órgãos dele. Eram os pulmões dele? Sim, eram. E eu descobri isso enquanto ela estava na cirurgia, o que não é normal. Tem leis de privacidade, você não deveria Meu Deus. saber. Eu não fui procurar. Isso foi enviado para mim. Então eu pensei, ou é uma coincidência muito estranha, mas eles até disseram no post que os pulmões dele iam para uma garota no Texas ou algo assim. Meu Sim, Deus, tô arrepiado só de ouvir. Loucura. sim. Eu lembro onde eu estava. E mostrei para minha esposa, e a gente começou a chorar, e eu comecei a olhar as fotos do Sam, esse garoto. E eu pensei, meu Deus. Senti como se ele fosse meu filho que eu nunca conheci, sabe? Como meu filho perdido há muito tempo. E senti uma gratidão profunda por ele. Mesmo que ele não tenha escolhido, foram os pais dele, mas certamente ele teria escolhido doar os pulmões. Eu pensei, cara, eu amo esse garoto. Imediatamente. Nunca tinha ouvido falar dele. Uma hora antes eu estava em casa, vendo Netflix. E eu pensei, como eu retribuo esse garoto? Resumindo, ela sai da cirurgia. E foi incrível. Disseram, os pulmões dele eram perfeitos. Tudo correu perfeitamente. Ela está ótima. O detalhe, a coisa estranha, foi que o peito dela inchou tanto pela incisão que era desse tamanho que não conseguiram costurar tudo de volta. Então eu literalmente podia ver o coração dela batendo. Ainda estava aberto? Sim, puseram uma espécie de revestimento plástico Meu por Deus. cima, mas eu conseguia ver o coração dela. Meu Deus, isso é intenso. Sim. Ela despertou bem? Deve ter um período de recuperação. Um período longo, sim. 1 ano quase. De 6 meses a 1 ano para recuperação total. Sim. Ela tá bem agora? Sim, ela despertou. Devia ficar 6 semanas no hospital, mas foram só 4. Voltamos para casa. Queriam que ficássemos em Houston por meses com consultas quase diárias. Tudo correu bem. O peito fechou, grampearam. Só ou fecharam algo e assim. grampearam. Caramba. Sim, sim. Sempre dissemos. Se a cirurgia der certo, vamos visitar os 50 estados em família em 60 dias. Isso foi em 2022. No verão, comprei uma motorhome. Visitamos 48 estados. Deixamos a motorhome em Seattle, voamos pro Alasca e Havaí. Em 60 dias, Cara, vimos que os legal. 50 estados em família. Mas durante esse processo, eu ficava pensando no Sam. Sam. E aprendi sobre doação de rim em vida. Doação altruísta, onde você pode doar seu rim para um estranho. E isso não é o meu perfil. Nunca fui internado num hospital. Tenho medo de agulha. Tenho medo de sangue. E meu cunhado precisou de um rim uns anos antes. E eu tive muito medo de fazer o teste por ele. Não quero nem saber se poderia doar. Eu esperava ser o último a testar. Felizmente, meu outro cunhado, mais valente, testou e doou o rim. E Lewis, isso meio que me incomodou, por eu não ter sido o primeiro a me oferecer. Mas comecei a pesquisar e, primeiro, eu não queria sacrificar. Eu precisava estar presente para os meus filhos. Não queria passar por uma cirurgia de risco sério. Parecia demais até para agradecer. Mas a chance de morte é de 3 em 10 mil, quase igual ao parto para uma mãe. Uau. E cada vez mais seguro que o parto. Então pensei, metade dos humanos que já existiram correram um risco ainda maior para dar à luz, criar uma vida. Mas eu não consigo fazer isso para salvar uma vida? Uau. Continuei pesquisando, pensei. E as complicações a longo prazo? Quase zero. Tenho que tomar algum remédio para a vida toda? Nenhum. Mudança de dieta? Não, só ser saudável em geral, o que eu já planejava. E a dor? O risco? E se meus filhos precisarem de um rim? Se eu doar meu rim e... Bom, tem um programa chamado... Eles têm um programa de vouchers, onde se você... Doa um, recebe um. Você vai pro topo da lista. Uau, que legal. Você ou 5 pessoas. Tenho 5 pessoas na família. Coloquei todos na lista. Então agora tenho um seguro se eles precisarem de um rim. Fico Uau. até melhor, né?
Continuei pesquisando e pensei, e se eu precisar de um rim para mim mesmo? E daí? Rins raramente falham sozinhos, sempre falham juntos. Sério? É tipo, eu não fico pior se só tenho um rim e ele falhar, porque o outro também falharia. Então fui aprendendo tudo isso. Sou bem lógico, não há razão para não doar, exceto covardia. E isso não é motivo válido. Então eu simplesmente fiz. Doei meu rim para um estranho. Sabe quem recebeu? Eu descobri. É sério? Sim. E a história é que... Então eu doei meu rim no aniversário da morte do Sam, no ano seguinte, quando ele faria 9 anos, acho. E aí minha esposa, eu contei tudo isso pra ela. Eu disse, cara, tem 3 em 10 mil chance de morte, tal e tal, e você não precisa pagar nada. Se você tem emprego, pagam o seu afastamento, porque economiza dinheiro das seguradoras. Sim. Então minha esposa pensou, talvez eu devesse pesquisar isso. 3 meses depois, Caramba. ela doou o rim para um estranho. Nunca descobriu quem era, no que seria o aniversário dele, 10 de maio. Então nós dois doamos nossos rins para estranhos. Recente, há 20 dias. Sim, e já corri ultramaratonas antes, e também depois disso. Quase não penso nisso, tenho a mesma energia. Nenhuma mudança. Faria tudo de novo. Foi a melhor decisão da minha vida. É que seus filhos vêm para criar você e vêm para despertar você. Se você estiver disposto a olhar para o espelho dessa relação tão intensa. E a razão de eu chamar isso de um espelho mais intenso do que o parceiro é que você não pode devolvê-los. Não pode se divorciar deles. Nossa. Não há prazo de validade.